Há pouco mais de 30 anos, esse pacífico Paço Municipal de São Bernardo do Campo foi transformado numa praça de guerra. É isso mesmo. Naquela época, os metalúrgicos do ABC e também de São Paulo promoveram grandes mobilizações contra o arroxo salarial. Essas mobilizações foram determinantes para a reconquista da democracia no país. Aqui no ABC e também em São Paulo, houve muita truculência por parte dos militares. Muita gente foi presa, muita gente se machucou, houve até mortes. Nós temos que viver! Nós temos que ganhar essa greve! No meio daquela efervescência, alguns cineastas corajosos documentaram a truculência dos militares e também a luta dos trabalhadores metalúrgicos. No programa de hoje você vai entender melhor aquele momento através dos filmes e dos depoimentos dos cineastas. E você verá também Lula se despontando como um grande líder. Foram esses trabalhadores que, lutando por melhores salários e melhores condições de trabalho, desencadearam um movimento que chamou a atenção do país para a situação da classe operária. Se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Esses filmes eles correspondem a um momento muito agudo e muito concentrado de mudança aqui no Brasil. Então, com todo momento com essa característica, realmente foi uma grande transformação, a saída final de uma ditadura que durou 20 anos, né? Isso a gente não pode prever no momento em que as coisas acontecem. É muito difícil. Nós não éramos da organização de nenhuma política, a gente não sabia nem... A gente não estava com um ativismo, até com conhecimento de causa de muitos fatos que as pessoas tinham lá, os dirigentes que estavam fazendo. Nós éramos pessoas de cinema que estavam acompanhando e registrando fatos que iam se dando. É evidente que a gente não podia saber. O que a gente podia perceber é que o que já estava transformado ali não voltaria mais para trás, senão a gente não estaria nem sequer podendo filmar. Quando o movimento de São Bernardo se tornou um movimento grande, significativo e que ficou claro para a maior parte das pessoas que aquilo ali era talvez a coisa mais importante que estava acontecendo no país naquele momento, né? Muita gente acorreu para lá, né? Quer dizer, não só a imprensa, né? Como também uma grande quantidade de realizadores de documentário independentes. Como está agora a situação no sindicato? Está normal, como o senhor está observando, entendeu? Nós estamos aqui conversando, o pessoal trabalhando. Eu acredito que a coisa agora já se normalizou. A gente queria ajudar a derrubar essa ditadura, né? Então, mas fazendo cinema. E o cinema era uma arma importante. Sim. Né? Naquele momento, quer dizer, do ponto de vista audiovisual, não tinha nada igual. Falando do Brasil daquela forma, ou era aquilo que a gente fazia ou não tinha nada. Não aceitem provocações. Não façam nenhuma bagunça. Continue com o movimento ordeiro que vocês tiveram até agora. O Tribunal Regional do Trabalho declara ilegal a greve. Uma questão que eu acho assim, essencial é saber, ou se perguntar, a partir de que momento os cineastas agiram. Ou seja, o que deu o estopim da ação dos cineastas, né?
Liderados pela Federação das Indústrias, a Fiesp, os empresários negam os delegados sindicais e ameaçam descontar dos trabalhadores do ABC 11% ganhos em greves passadas. Os metalúrgicos do interior voltam ao trabalho, não os do ABC. A chispa inicial não são os cineastas, é o Lula. O Lula ligou. O Lula ligou para mim e falou, olha, está acontecendo uma coisa inédita aqui, né? Ontem tinha 120 mil pessoas no estádio, né? Para decidir sobre a greve. A gente precisa filmar isso, né? E eu falei para ele, tá bom, não tem dinheiro, não tem câmera, não tem filme. Ele disse, olha, se vira. Na verdade, nós estávamos realmente engajados naquele processo de democratização do país. Então, tudo que envolvesse qualquer passo em direção à democracia, nos envolvia. Né? E naquele momento nós nos colocamos no sentido de dar voz para os trabalhadores. Né? A gente queria que o filme fosse um instrumento que não fosse a nossa voz. Os salários, infelizmente, são os mais baixos de todas as categorias que existem. Esses filmes que apareceram no final dos anos 70 são uma total inovação, né? No sentido de serem filmes colados à ação, não são filmes que, digamos, de caráter histórico, de caráter sociológico, que fazem um relato, uma análise com um recuo em relação à ação, que eles estão absolutamente colados à ação. Eles visam também a ação. Realmente, ali começou a se demonstrar que a democracia era possível e estava presente e não ia ser uma coisa sanguinolenta para conquistar isso. Na minha opinião, essas mudanças estão muito relacionadas com as coisas que aconteceram no próprio capitalismo. Isso necessariamente obrigou os operários a mudarem a sua forma de se relacionar com a fábrica, com os patrões, etc. Hoje é praticamente impensável, né, um movimento da dimensão daquele que aconteceu em 1979 e 1980. Né? Naquele tempo havia censura. Os cineastas sabiam que esses filmes não iam passar na televisão nem no circuito comercial. Em alguns momentos a barra pesava, né? Por exemplo, durante a intervenção no sindicato. Porque durante a intervenção no sindicato, quer dizer, eles mandavam a polícia de choque, né? O governo mandava a polícia de choque com instruções para evitar qualquer manifestação. Então os caras chegavam lá dispostos a descer o pau de qualquer modo, né? E para não ter testemunhas do que eles estavam fazendo, frequentemente eles intimidavam a imprensa, intimidavam os documentaristas, etc. Então, no Linha de Montagem tem uma cena em que o policial avança para a câmara e coloca a mão na lente e já vem com o cacetete para bater, quer dizer, isso também acontecia, né? Nós estamos fazendo cobertura. Vamos descer. Peraí, nós estamos no sindicato. Naquela época o filme entrava com um nome totalmente outro no laboratório, porque a gente tinha medo que sumisse os negativos, então entrava com o nome Agora Vai. O nome do filme era Agora Vai. Então entrava lá com esse nome e então, porque ficavam todos negativos ali, né? No laboratório. Então se acontecesse, se alguém quisesse... Mas naquela época já não havia mais essa... Houve uma filmagem que sim, que quiseram apreender os negativos, mas aí os operários, foi passando de mão em mão as latas, assim, entre os operários que estavam lá na manifestação, e o cara escondeu
E depois a gente pegou as latas. Um cara da oposição sindical escondeu e a gente pegou as latas do negativo. A gente não pode esquecer que naquela época estava em vigência aquela lei de segurança nacional, né, que considerava a greve como um ato que prejudicava os objetivos nacionais, ou seja, quem fazia greve era inimigo do país. Agora, quando você fazia esse filme, você sabia que você não estava fazendo um filme para rodar no Cine Metrópole, né? Você sabia que ele ia ter uma veiculação clandestina também. Essa era a finalidade desses filmes. Eu já chamaria nesse momento de semi-clandestina, informal talvez. Sim, era o único lugar. Depois, timidamente, um tempo depois, um pouco mais, começou a passar um pouco nas televisões, um pouquinho, pouco. Mas a gente fazia e peitava. No Sindicato Metalúrgico exibiu, saiu matéria no jornal, tinha fila de gente para ver. E foram apreendidas muitas cópias. Eu tinha processo na censura e tal. Depois, na redemocratização, o Ministério da Justiça da Nova República foi cancelando todos os processos e nenhum deles andou. Eu e o Sérgio Toledo Segal, que fizemos o filme juntos, nós ficamos quase um ano passando o filme na periferia de São Paulo. A gente ia com o projetor, punha tela no carro, o projetor ia nos lugares junto com a oposição sindical, eles que organizavam as projeções, e nós íamos e passávamos o filme, tinha debate com eles, né? Eles levavam os debates nas mais diferentes associações profissionais, associações de bairro, fora de São Paulo, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, houve projeções no Brasil inteiro. O importante de tudo, acima de tudo, foi a união. E começamos unidos e fomos até os minutos finais, todo mundo unido, todo mundo falando a mesma voz. E colocava essa discordância nos próprios filmes, mesmo no filme para TV, que acabava provocando polêmica, mas era aquilo mesmo. Eu tinha uma visão exterior da coisa e eu dizia, olha, eu estou com vocês,